Infelizmente, pastor. E tudo que tem na Bíblia está baseado no contexto, né? Sim. Uma vez eu vi o Jonas Madureira falando que 99% do que tem na Bíblia é contexto. Porque tem contexto histórico, contexto social, contexto literário, cultural, e tudo isso a gente tem que... Contexto teológico, principalmente, né? Existe um caminho de revelação, então o que você tem em Gênesis está no início da revelação ainda, então você precisa entender em que momento da revelação existe a história da redenção, criação, queda, redenção, consumação, aonde aquele texto está especificamente. Então tem todo um contexto. Por isso exige muito do pregador, porque ele precisa estudar bastante. Estudar contexto, estudar a palavra, o sentido do termo no original, o contexto cultural. Pregar expositivamente acaba dando uma segurança pro pregador? Dá, sim, dá segurança. Ele, tipo assim, minimiza a possibilidade dele cometer erros, né? E tem mais, ele fica preso à Escritura. Isso é muito importante. Esse é o ponto mais seguro para o pregador. Não são as suas ideias, é o que a Bíblia diz. Para mim, como pregador, isso é maravilhoso, porque eu não estou apresentando as minhas convicções, ideias ou uma revelação que eu tive de madrugada. Eu estou apenas explicando para as pessoas o que Deus já disse, e o que Deus disse é definitivo. O que eu penso, as minhas convicções sobre certos assuntos não são nem um pouco importantes para a vida da igreja, mas o que Deus diz é. Então, o pregador, quando ele está pregando a partir da Escritura, com seriedade, ele está num ambiente seguro. Ao mesmo tempo, é um ambiente cheio de temor. Mas tem uma coisa que eu gosto de dizer, que o pastor Mark Dever, no livro dele sobre pregação, diz. Quem não prega expositivamente, ele diz, só prega o que sabe. Porque ele vai escolher os textos e as pregações em cima daquelas doutrinas que lhe são mais fortes e particulares. É por isso que você vê muitos pastores... E acaba sendo tendencioso, né? Tendencioso. Ele vai para cima do texto que é mais fácil para ele ou da doutrina que ele domina. Então ele prega só o que sabe. Mas quem prega expositivamente está sempre aprendendo, porque ele está se aprofundando no texto, descobrindo uma verdade, que é primeiramente para ele e depois para a igreja. Outra coisa, quem prega expositivamente vai evitar o famoso sermão de carapuça. Tem um irmão que está, sei lá, adulterando na igreja, o pastor vai e prega sobre adultério. Ele deve pregar, deve repreender o pecado da igreja, sem dúvida alguma. Mas se ele vem expondo a Bíblia, vez por outra isso vai entrar no assunto, ele vai explicar e vai expor a verdade para a igreja. A pregação expositiva também ajuda ele a trabalhar textos densos e difíceis. Eu, por exemplo, fiz uma série nos Salmos aqui na minha igreja e eu preguei o Salmo 13. Sinceramente, escolhendo os Salmos, se eu fosse escolher em termos de habilidade, de facilidade, o Salmo 13 e o 11 não seriam os salmos que eu ia escolher. Eu escolheria outro, Salmo 23, Salmo 51. Mas como era a sequência, eu preguei o Salmo 10, eu tenho que pregar o Salmo 11, o 12 e o 13. Então, isso me dá mais, me instiga, me força a estudar e a descobrir mais acerca do que Deus falou. Então, para o pregador, é seguro, porque ele está expondo o que Deus diz, mas é também desafiador para ele crescer. Ele cresce, ele aprende mais coisas. O irmão, por exemplo, que tem dificuldades com algumas doutrinas, como eleição, por exemplo, enfrente Romanos 9. Estude Romanos 9 e pregue para a sua igreja. Pregue Efésios 1. Então, você vai ser desafiado em suas convicções. Mas Deus falou, então você precisa dizer o que Deus falou. O pregador é bom. Para a igreja também é. Porque, à medida que a gente prega expositivamente, Eduardo, a igreja segue conosco a sequência do estudo. E os irmãos vão aprendendo junto com você como interpretar o texto bíblico. Eles dizem, o pastor leu esse verso, entendeu essa palavra, aplicou dessa maneira, fez dessa forma. Então, o que acontece? O pastor ensina a igreja também a como manusear a Escritura. Isso também é útil para o rebanho, que aprende a valorizar a pregação da palavra, valorizar a Bíblia na sua vida e como manusear a Bíblia também. Que coisa maravilhosa, né? Realmente traz segurança, né, para o pastor. É muito bom. E também não faz ele cometer aquele erro de explicar textos isolados, né? Porque textos isolados é pretexto para muita heresia que nós temos por aí, né? Exatamente. Texto fora do contexto é pretexto sempre para alguma coisa. E aí é um problema para o rebanho, né? Chegamos na última pergunta, pastor, que é: quais os benefícios da pregação expositiva? De certo modo a gente até já falou aqui, né? O primeiro deles é que para o pregador ele cresce, ele avança, ele estuda, ele se torna mais habilidoso no manuseio das Escrituras. E a Bíblia diz que nós temos que ser obreiros que
não se envergonham, que manejam bem a palavra. Então a pregação expositiva me ajudará a manusear melhor a Escritura. Eu cresço mais, eu conheço mais doutrinas, eu aprendo sobre contextos históricos, eu alimento a minha vida com verdades que eu não tinha descoberto ainda, ou que eu até sabia, mas que ficaram mais claras e poderosas a partir de um texto bíblico. Então esse é um benefício para o pregador. O pregador também, ele ganha uma coisa, ele passa a ter uma coisa que algumas pessoas buscam muito. Pregadores gostam disso, né? Pastores gostam disso. Ele tem uma autoridade genuína, porque a autoridade genuína do pregador só existe na medida em que ele é fiel à pregação da palavra de Deus. Por exemplo, eu ouço... Por que eu leio Paulo? Porque Paulo é apóstolo. Deus o comissionou e através dele revelou a verdade. Então o que Paulo diz é verdade porque ele é apóstolo. Mas com pregadores não é assim, com pastores não é assim. O que eu digo não deve ser aceito porque eu sou pastor. O que eu digo deve ser aceito se está de acordo com o ensino da palavra de Deus. Para não, Jeová, fala mesmo! Então a única autoridade que um homem de Deus tem para subir ao púlpito e ensinar é se ele está ensinando o que diz a Bíblia. Se o que ele diz não está na Bíblia, ele não deve ser ouvido. Ele não tem autoridade para lá, ele está negligenciando a tarefa dele, está trazendo coisa estranha para a igreja. Então a única autoridade que eu tenho como pastor da minha igreja é na medida em que sou fiel à Bíblia, fiel à exposição da Escritura. No dia que eu me negligenciar, me desviar e passar a ensinar convicções pessoais ou doutrinas estranhas, então a minha autoridade não existe mais. E a minha igreja não tem o dever de me ouvir. Ao contrário, ela deve até me expulsar, se for necessário, porque eu me desviei da verdade. Então a autoridade do pastor vem pela palavra. Ele prega a verdade, portanto ele é um homem que deve ser ouvido. Por que ele deve ser ouvido? Por ser um exímio orador? Não. Porque o que ele ensina é o que a Bíblia diz. Para a igreja, os benefícios são aqueles que nós já falamos. A igreja cresce pela pregação, porque Deus salva pessoas pela loucura da pregação, como diz Paulo em 1 Coríntios. Deus escolheu a loucura da pregação para salvar os perdidos. A igreja se fortalece e amadurece espiritualmente, porque como diz Paulo a Timóteo, a Bíblia ela é usada por Deus para produzir mudança de mente, mudança de comportamento. Aliás, na Bíblia, mudança de comportamento só vem com mudança de mente. Quando a minha convicção é fortalecida pela verdade, a minha conduta passa a ser verdadeira. Então, é por isso que essa é a ordem sempre na Bíblia. Primeiro a doutrina, para depois a aplicação da doutrina. Terceiro, a igreja, ela não apenas se fortalece, se robustece, mas ela é preservada. O que impede com que a nossa igreja se desvie com ensinos errados? É porque do púlpito a verdade é ensinada. E mais, um aspecto importante da pregação que muitos pastores esquecem. Não apenas a verdade é ensinada, mas o erro é denunciado. Os dois elementos estão juntos. Paulo diz a Tito, no capítulo 1, verso 9, que o presbítero, o bispo, o pastor, ele deve ser apegado à palavra, que é a segunda doutrina, a palavra fiel, que é a segunda doutrina, para que ele tenha capacidade tanto de encorajar como também de refutar pelo reto ensino. Ele tem duas funções: exortar e consolar, fortalecer seu rebanho, mas refutar os que contradizem a verdade pela pregação. Então, denúncia de erro, denúncia de heresia, denúncia de falso ensino faz parte da pregação. E eu sei que isso é complicado numa era em que há muito mimimi na igreja, né? São muito sensível. Nós vivemos uma era muito feminina na igreja, muito feminilizada, né? E romântica também. Também. E uma era em que você não pode denunciar o erro de ninguém e mais, as pessoas sempre levam para o tom pessoal. Acha que porque você denunciou um erro de um pregador, você é contra a pessoa e logo vem aquela famosa frase: quem somos nós para julgar? Aqui tem um ponto importante. Esse aqui é um conjunto de verdades por meio do qual nós podemos enxergar a realidade e julgar tudo. Então, se eu estou pregando a verdade e expondo a Escritura, fatalmente eu terei que denunciar o erro. Então faz parte da tarefa da igreja e do pastor denunciar o erro também, dentro da pregação. Calvino diz que, escrevendo o seu comentário em Timóteo, ele diz que a tarefa do pastor é dupla. O cajado dele é tanto para rebanhar as ovelhas quanto para expulsar os lobos. Tem que fazer as duas coisas. Então, na pregação, refutar o erro também é importante. E aí o que acontece? A igreja é preservada, mantida, guardada. Se você quer guardar a sua igreja e preservá-la, a pregação da palavra deve ser central no ministério de vocês. Gente, chegamos ao final desse vídeo. Eu gostaria muito de agradecer ao pastor Cléo Márcio pela sua presença aqui no nosso canal. Eu espero lhe ver mais vezes aqui. Eu espero também, né? Depois que essa turma extraordinária passar por aí, esses caras gigantes
né? Frank, Vilmar, Alan, Gilvan, Modesto. Essa turma que você está chamando aí para fazer a Allen, aí você pode me chamar que depois que eles falarem eu já não tenho muita coisa aqui dizer, então fica tranquilo e bom. Então, pessoal, não esqueça de curtir o nosso canal, dar um joinha, se inscreve também, vá na nossa fanpage também lá no Facebook, faça o Teologia, curta os vídeos, compartilhe na sua timeline e vamos aí proclamar o reino de Deus. Deus abençoe vocês e nos vemos nos próximos vídeos.